lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Sou Reginete Bispo, ativista do movimento de mulheres negras, deputada federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Esse mês de março é um mês muito importante para a luta antirracista e, obviamente, também para a luta das mulheres. O 8 de março foi um momento de muita mobilização, muita organização, mas nós temos agora uma data importantíssima, que é o 21 de março, Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, né? Essa data, para nós do movimento negro, foi durante muito tempo a data referência, a data mais importante na luta antirracista no Brasil e no mundo, né? Por quê? Essa data ela foi criada em 1960 pela ONU, quando do apartheid na África do Sul, né? Daquele triste episódio onde o governo segregacionista faz o massacre em Sierreville e assassina mais de 60 crianças, alunos de uma escola. Então a ONU adotou essa data como uma data referência na luta contra a discriminação racial, né? E dia 21, então, para o movimento negro, para nós é um momento de mobilização, né? E assim como tivemos na África do Sul, que mobilizou o mundo todo contra o apartheid, né? Tivemos figuras importantes lá lutando contra a discriminação racial, uma que é referência para nós, Nelson Mandela, que ficou boa parte da vida preso em função porque resistia à colonização e à segregação racial na África do Sul, né? Junto com ele tivemos a Winnie Mandela, que é uma referência na luta das mulheres negras, porque enquanto Nelson Mandela estava preso, a Winnie foi às ruas, mobilizou o povo, mobilizou organizações internacionais, denunciou o que acontecia na África do Sul. Então foi uma referência, até hoje é uma referência na luta antirracista. Nesse mesmo período, né, a gente via luta nos Estados Unidos pelos direitos civis, né, pelos direitos civis, e ali figuras importantes como Martin Luther King, que também é uma referência na luta antirracista, não só na luta antirracista, mas é uma referência nos direitos humanos, é uma referência na política, assim como tivemos o Malcolm X, né, que foi contemporâneo do Martin Luther King, assassinado um pouco antes. Então, a luta antirracista no mundo, ela sempre foi muito violenta, né? Fazer a luta antirracista não é algo fácil, né? Porque eu tenho convicção e tudo indica, estudos já apontam, né? Para isso,
capital, o capitalismo se estabelece, né, a partir desse processo de escravização, né, sobretudo da escravização que foi a mais longa e a mais perversa da história da humanidade que se tem notícia, a escravidão negra, né? Pessoas eram capturadas durante quase 4 séculos do continente africano, comercializada e forçada ao trabalho escravo, né? O Brasil foi um dos países que mais se utilizou da mão de obra escrava e teve a escravidão mais longa da história dos países que escravizaram, né? O trabalho escravo ou análogo à escravidão se tornou crime no Brasil. Consiste em todo o trabalho forçado realizado em jornadas exaustivas e condições degradantes. É uma violação grave dos direitos humanos, mas só em 1988 teve fim no Brasil. Foram 388 anos de escravidão. E o 21 de março, como tantas outras datas que foram constituídas, recuperando, né, ou preservando a memória da luta antirracista, como o 20 de novembro, que nós temos o 25 de julho, que é o Dia Internacional das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, né? Por isso é importante a gente fazer essa referência. E destacar que hoje, né, na minha opinião, a luta antirracista, ela assumiu uma dimensão muito maior, uma visibilidade maior, porque setores não negros da sociedade global começaram a entender, sobretudo das forças progressistas no campo da esquerda, entender que não haverá avanço na luta por direitos humanos, na luta por democracia, se não incorporar a pauta antirracista, se não entender que a dominação, a colonização, sobretudo o capitalismo, ele se estrutura justamente por isso, porque tem no seu principal pilar o racismo, a dominação de povos, né? Porque o que é o racismo, né? O racismo é uma estrutura de dominação política, econômica, cultural e social de um grupo étnico-racial sobre o outro, né? Então, e é essa dominação econômica que vem submetendo os povos, sobretudo os negros, no continente africano, na América Latina, negros, indígenas, ou seja, grupos étnico-raciais, distinto daqueles que vêm de um processo civilizatório eurocentrado, de dominação, de controle e, sobretudo, da acumulação de bens, e acumulação de bens, né? Mas também da apropriação indevida do conhecimento produzido por outros povos, né? Então, o 21 de março vai ser um momento importante de organização nesse processo de retomada da democracia no nosso país, né? Vai ser um momento importante de mobilização, reflexão, para entender que a nossa luta, né, a nossa resistência, ela não é algo novo, né? Nós sabemos que desde que iniciou o processo de escravização no continente africano, a captura de negros, negras do continente africano, começou-se o processo de resistência, né? Sobretudo nas Américas, que se utilizaram os governos imperiais colonialistas se utilizaram vastamente da mão de obra escrava negra. E esses povos escravizados reagiram e resistiram. E por isso hoje a gente tem referências tão importantes que servem de exemplo não só para nós negros,
mas para todos que lutam efetivamente por democracia, né? Eu já citei aqui Martin Luther King, Nelson Mandela, Winnie Mandela. A luta pelos direitos civis inicia com uma mulher, né? A Rosa Parks, nos Estados Unidos, que se recusa a ceder o lugar no ônibus para um homem branco, né? Porque a segregação nos Estados Unidos não permitia que negros ocupassem os mesmos bancos que os brancos no transporte coletivo, nos ônibus, né? E a Rosa Parks um dia se indigna e não cede o lugar, é posta para fora, e ela inicia um movimento intenso de boicote ao transporte público, né? E ali começa uma grande mobilização pelos direitos civis, né? O Brasil, como é do conhecimento de todos, mas a memória às vezes é curta, né? Ele se utilizou da mão de obra escrava por 350 anos, oficialmente, né? E nesses 350 anos, se tem notícia que foi o modo de escravização mais perverso que existiu, devido à forma, né, aos mecanismos de tortura e à forma de dominação, porque a população negra eram capturados no continente africano, homens, mulheres, crianças e todos muito jovens, porque interessava o capital pessoas jovens com muita força produtiva, né? Uma mão de obra forte. Então capturava os negros que foram capturados no continente africano e foram trazidos para o Brasil, eram todos muito jovens e muita criança. Então, 350 anos desse tráfico negreiro incessante. Coloco isso porque isso é fundamental para nós entendermos o Brasil de hoje, sobretudo a violência e as desigualdades sociais e raciais que persistem e é tão difícil de serem enfrentadas. É bom lembrar que em 1888, quando da abolição da escravatura, a princesa Isabel, quando assina a Lei Áurea, a Lei Áurea é um documento de 2 parágrafos, né? Então, vocês imaginam um país que escravizou durante 350 anos, na hora de acabar com a escravidão, tem uma lei de 2 parágrafos, ou seja, acaba com a escravidão, mas não diz o que vai acontecer com esses milhões de pessoas escravizadas e que estavam libertas, porque junto com isso não veio nenhuma legislação que garantisse direitos ou que fizesse reparação, indenização para os ex-escravizados. Então, fica numa condição, os libertos ficam numa condição tanto quanto a do período de escravização, ou pior, né? Porque muitos acabaram tendo que se submeter a essa escravização em troca de comida, né? Junto com isso veio uma série de ações que impediam efetivamente a emancipação, como a proibição do acesso à terra ou de acesso à educação, entre tantas outras, né? E isso levou que o povo negro, né, a população negra, vivesse num mundo à parte, longe das estruturas do Estado. O Estado brasileiro não foi pensado para atender essa população. Então, por isso que se viveu à margem do Estado. E, para alguns pode parecer surpresa, mas para quem acompanhou a luta antirracista, dizer que foi muito recentemente que o Estado brasileiro governos começaram a olhar muito timidamente para essa população, né? É importante destacar que na Constituição de 1988,
a gente, por conta da mobilização do movimento social, a gente avança, né, em alguns pontos que garantem direitos na Constituição, né? O principal deles é o artigo 5º, né, que diz que todos somos iguais perante a lei, independente da cor, da raça, do credo ou do sexo, né? Essa é uma conquista que devia permear todas as políticas públicas ou toda a ação dos governos e do Estado brasileiro, né? Outra conquista importantíssima que eu considero ela central no debate econômico e no debate dos meios de produção é o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, que trata da regulamentação dos territórios das comunidades remanescentes de quilombo, dos quilombos, né? Que a partir desse artigo e depois da regulamentação desse artigo, hoje a gente vê que o conflito pela terra, o direito à terra, passa necessariamente por reconhecer os territórios negros, né? E os territórios negros e os territórios indígenas. Não é à toa que esses dois povos, ou vários povos, mas essas duas populações negras e indígenas, hoje são os que sofrem uma perseguição, uma maior violência na luta pela terra, no sentido da desconstituição ou deslegitimação dos seus territórios. Então, a gente teve avanços na Constituição que até, apesar deles estarem ali, efetivamente nós passamos a ter políticas públicas, o Estado brasileiro olhar para a população negra foi a partir do final dos anos 90. E aqui não poderia deixar de fazer referência à Marcha Zumbi dos Palmares, de 1995, quando celebrávamos os 300 anos do assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, o movimento negro brasileiro chama uma Marcha Brasília, onde trabalhamos para colocar 100 mil negros em Brasília reivindicando políticas públicas. Pela primeira vez na história do Brasil, da República, um governo recebe a população negra, recebe o povo negro. Em 1995, aonde ali nós entregamos para o governo brasileiro um conjunto de reivindicações que colocávamos como centrais para enfrentar o racismo e a discriminação racial no nosso país. Vocês podem procurar no Google, se colocar em Marcha Zumbi dos Palmares, 1995, vocês vão ver o conjunto de reivindicações que foram apresentadas. É um documento histórico na luta antirracista do nosso país, e vocês vão ver que são reivindicações muito atuais, apesar de já ter decorrido mais de 30 anos da entrega desse documento. Mas é importante destacar que é ali que efetivamente começa um debate mais consistente em relação aos direitos da população negra. A partir dessa marcha é constituído um grupo interministerial que começa a debater as possíveis políticas públicas. E uma que estava no centro do debate, que foi uma luta incessante, especialmente no movimento de mulheres negras, foi a política nacional, um programa nacional de saúde da população negra, né? Porque, infelizmente, a população negra tinha muita dificuldade de acessar o sistema de saúde, que também estava sendo implementado. Então, junto com essas reivindicações, vinha uma luta muito consistente
pela consolidação do Sistema Único de Saúde. Esse é um documento histórico e nós, no decorrer do tempo, a gente conseguiu consolidar esse programa, que mais adiante vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Também, ali no documento, uma retificação importantíssima era um programa, né, um projeto de reparação aos quase 4 séculos de escravização de homens, mulheres e crianças negras, né? E que foi, ao fim, acabou se traduzindo no programa na política de cotas raciais, mas que, na verdade, não foi implementado cotas raciais, foram implementadas cotas sociais, e dentro das cotas sociais, as cotas raciais. Então, isso foi uma reivindicação lá de 1995, de uma luta que já vinha há bastante tempo do movimento social negro brasileiro, né? E poderia aqui citar tantas outras, uma que nos aflige a sociedade brasileira, especialmente as mães negras, que é o genocídio da juventude negra. Ali a gente já pedia uma política de segurança pública não violenta, cidadã, e que não colocasse os nossos filhos, que não colocasse a juventude negra, as pessoas negras como alvo preferencial das polícias do Estado brasileiro, né? Também pedimos ali pela educação, né? Uma educação que rompesse com o eurocentrismo, né? Ou seja, de ensinar para as nossas crianças que o mundo gira em torno de uma concepção europeia de mundo, né? De que a gente pudesse ter uma escola onde a criança negra pudesse se enxergar também como protagonista e como sujeito da história, onde pudesse se reconhecer na sua ancestralidade, né? E dali surge a Lei 10.639, né? Poderia aqui elencar uma série de outras políticas que surgiram em decorrência dessa mobilização do movimento social negro, né? Mas essas políticas, elas adotaram uma celeridade, uma maior visibilidade a partir de 2003. É bem verdade que antes disso já tivemos ensaios com o governo anterior, também tivemos nos estados alguns avanços, né? Por exemplo, a criação dos conselhos de desenvolvimento da comunidade negra de São Paulo, Rio Grande do Sul. Também nesse período elegemos, pela primeira vez, elegeu o governador negro no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo. Então tinha um caldo, né? Já havia o movimento negro, havia construído um processo que levaria à efetivação de algumas políticas públicas que elas vão se efetivar a partir de 2013 no governo do presidente Lula, que efetivamente consegue ter em torno de si, mobilizar o conjunto do movimento social negro e da sociedade dos movimentos sociais, e ali a gente, com muita luta, consegue muita luta, mas também muita resistência de quem era contrário, inclusive de setores progressistas, das cotas raciais, e elas só não são raciais, são sociais, por conta dessa resistência, né? Também conseguimos aprovar a Lei 10.639. Pela primeira vez na história do Brasil, se tem um órgão específico para pensar, para articular políticas públicas, que foi a constituição da CEPIR, a Secretaria Especial com status de Ministério, né? E pensar... se fez um movimento muito extenso através do CEPIR, o movimento social, para que essas políticas elas fossem interligadas, elas fossem transversalizadas em todos os ministérios, que quando a gente fala em enfrentamento ao racismo, né, ele não pode ser discurso, ele tem que se traduzir em ação e ele tem que estar no orçamento da União. Olá, pessoal. Eu sou Macaé Evaristo,
sou professora, sou assistente social, tenho aí um tempo de trajetória na luta em defesa do direito à educação, nessa jornada, né, de muitos anos como professora alfabetizadora, mas também estive em alguns lugares de gestão pública. Eu fui secretária de Educação de Belo Horizonte, fui secretária de Educação do Estado de Minas Gerais e também fui secretária nacional no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. E nossa aula de hoje é sobre um tema que eu tenho militado muito, trabalhado, que é o papel da educação na superação do racismo e na afirmação do compromisso com a igualdade racial no país. Nós estamos aí nessa aula também nos aproximando do dia 21 de março, que é um dia de luta contra a discriminação racial, também um dia em que a gente marca a luta contra a intolerância religiosa, e nós sabemos que a educação ela tem um papel fundamental, estratégico, na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade antirracista. E a educação ela é tão importante nessa estruturação que também, muitas vezes, ela vai ser a política muito combatida, né? Se a gente pensar na própria história do nosso país, na luta contra a escravidão, no processo de desmonte da escravatura no país, nós sabemos que a população negra foi negado o acesso à educação, assim como foi negado o acesso à terra, o acesso a políticas de saúde, mas a educação viveu, né? Nós passamos quase todo o século XX para conseguir colocar nos nossos marcos normativos essa ideia da educação como direito de todos, como direito público subjetivo, inicialmente o ensino fundamental, agora toda a educação básica. E nós sabemos que universalizar o acesso à educação básica e universalizar, né, o acesso à educação superior ainda é desafiante. Se na educação básica hoje, né, nós chegamos a alcançar 97, 98% de inclusão, nós sabemos que, por efeito do governo anterior e também da pandemia, nós diminuímos muito, e esse é um problema hoje no nosso país. Caiu o número de matrículas na educação básica. Então, quando a gente olha sob o ponto de vista do acesso, né, número de matrículas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nós sofremos aí um retrocesso muito grande. Na verdade, nós vivenciamos um desmonte, né, da política do direito à educação, um desmonte da escola pública nos governos Temer e Bolsonaro. A primeira medida, né, de ataque à educação, ainda no governo Temer, foi a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou investimentos para a educação por 20 anos. Nós vimos, na sequência, a aprovação da reforma do ensino médio, que a gente sabe que penaliza principalmente os estudantes pretos, pobres, favelados, porque é uma reforma que não leva em consideração a pluralidade de sujeitos e de situações que nós temos no nosso país. Posso dizer do meu estado, um estado com 853 municípios, em que nós temos mais de 300 municípios com uma população menor que 10 mil habitantes, municípios de grande extensão territorial, e que a gente não tem um adensamento populacional e que, portanto, um projeto de ensino médio, né, que diz que vai propiciar escolhas, a gente sabe que não se efetiva, mesmo porque, num contexto regular, nós já sabemos da ausência, da falta de professores, como, por exemplo, nas áreas de física, nas áreas de matemática e de química, e o que a gente está observando é, na verdade, uma oferta prejudicial a um número significativo de estudantes. Mas, para a gente ir fundo na nossa agenda, né, a educação e o papel que ela exerce no combate ao racismo, no combate à discriminação.
é bom a gente lembrar que a negação do direito à educação deixa, né, marginalizado uma imensidão de pessoas, mesmo porque a gente passa a não poder ter acesso a uma série de tecnologias, e isso acaba também nos impedindo de ter uma inserção melhor no mundo do trabalho. Isso nos elimina da esfera dos direitos. Muitas vezes nos cortam as pernas, porque a gente não consegue nem acessar mecanismos de proteção. O que a gente viu ser retomado no nosso país foi um projeto arquitetado no desmonte da estrutura escravagista, porque é bom sempre a gente destacar que no desmonte, né, do sistema de escravidão, quem teve reparação foi a população branca do país. A população negra não teve nenhum acesso a nenhum tipo de política social e de política pública. E os eugenistas do final do século XIX, eles trabalhavam com uma ideia de que em 3 décadas não haveria mais população negra no Brasil. Era um projeto, né? Um projeto de embranquecimento da população, um projeto de miscigenação e um projeto de negação da nossa identidade. Portanto, tudo que era negro, né, foi sendo associado, né, a uma lógica pejorativa com o sentido mesmo de produzir hierarquias. Esse é o sistema racista. Produz hierarquias, separa negros e brancos e diz que tudo que está relacionado à população negra não é bom, né? É sujo, não deve ser valorizado. E a gente vê isso sendo instaurado dentro de várias áreas da política pública, né? Uma outra questão que a gente viveu nos últimos anos foi a tentativa de impor também uma escola de pensamento único. Se o nosso país é um país plural, diverso, nós temos inúmeras etnias indígenas, várias línguas, nós temos, nas diferentes regiões do país, culturas, memórias, ancestralidade, plurais, né? A tentativa de impor um pensamento único, na verdade, quer retomar aquela ideia plantada lá no pós-abolição. Né? Existe um pensamento que é o mais correto, que é o certo, existe uma única história, uma única lógica de ver a história, e é isso que a gente viu, uma tentativa muito forte de ser retomada no nosso país. Prova disso, o ataque, né? O ataque que foi feito à educação, à ciência e tecnologia, à cultura. Olha, o governo Bolsonaro, ele cortava, assim, de cada vez, né, que a gente ouvia falar de corte, era 3,2 bilhões do orçamento do MEC. Né? E isso foi sendo feito sucessivamente, corte sobre corte, ao longo dos 4 anos de governo. Outra questão que a gente sofreu ataque foi na destruição do regime de partilha do pré-sal, porque nós tínhamos aprovado um Plano Nacional de Educação com metas nas diferentes áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação integral, na inclusão de pessoas com deficiência, para o combate ao racismo, para ampliar o número de pessoas, de jovens, na educação superior, na pós-graduação. E a gente também trabalhou do ponto de vista orçamentário, que era a partir do regime de partilha do pré-sal. 75% para a educação, 25% para o fortalecimento do SUS. Isso também, né, foi jogado no lixo, porque, na verdade, nós vivemos um processo de expropriação do país. Na verdade, a sanha de alguns setores, que eu imputo, setores que são herdeiros dos escravocratas do final do século XIX e querem, sim, retomar uma visão de país hierárquica, capitalista, centrada no patrimonialismo institucional, em que todo o orçamento público é direcionado somente para os grandes interesses dos grandes proprietários, vamos dizer assim, do capital.
um país patrimonialista, porque são os mesmos que sempre ocuparam vários lugares. Então, quando a gente está falando de uma luta antirracista, de uma educação antirracista, é muito importante, por exemplo, educar a sociedade brasileira para a presença de pessoas negras em diferentes espaços. Porque isso nós não aprendemos. Nós tivemos alijados da política, da educação, da vida econômica, social do país. E eu costumo dizer sempre que as pessoas ainda não nos compreendem em diferentes lugares na paisagem. Por exemplo, não nos percebem na paisagem do poder, não nos toleram na paisagem do poder. Então, muita luta, a gente tem ampliado a presença negra no parlamento, a presença de mulheres negras no parlamento, mas a gente sabe que nós estamos muito longe, né, de estarmos nesses lugares na mesma proporção que nós estamos na sociedade brasileira. E aí eu queria destacar alguns pontos que foram muito atacados na política educacional. Eu falo disso porque, gente, não é possível a gente pensar numa emancipação social, política, econômica, se a gente não tiver garantido o direito à educação. A educação ela é transformadora. O Paulo Freire já dizia para a gente, olha, a educação sozinha ela não muda o mundo, mas a educação ela muda as pessoas. Apostar na educação é apostar na nossa capacidade de nos humanizarmos. A educação é esse processo em que nós aprendemos, nós nos humanizamos, nós nos humanizamos na convivência. A escola pública é esse lugar, é essa instituição. O Anísio Teixeira dizia, as democracias, elas só sobrevivem se elas tiverem a escola pública, porque a escola pública é a máquina de produzir democracia. É o espaço do encontro, é o espaço da convivência, é o espaço da pluralidade de ideias, é o espaço de aprendermos sobre a memória, a ancestralidade de diferentes culturas. Então, a escola pública, o acesso à escola pública é um mecanismo importantíssimo para que a gente possa nos inserirmos com uma melhor forma no mundo do trabalho, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter saúde. Mas o governo que aí estava tanto tem consciência disso que atacou fortemente a educação, retirou recursos da educação, não queria aprovar o novo Fundeb, deixou as universidades amíngua, sucateou as universidades públicas e os institutos federais. Acabou, gente, feriu de morte o financiamento para as pesquisas. Então, é importante a gente entender esse conjunto de ações, além de pilhar, pilhar o orçamento da educação, retomando uma agenda cartorial na ação do Ministério da Educação. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos na quarta aula do TV Elas por Elas. Meu nome é Nazaré Cruz, eu sou de Belém do Pará, sou militante do Movimento Negro, sou da CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, estou secretária de Formação Política do PT Pará. Sou mãe, e hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Amazônia, sobre a população negra da Amazônia. Sou licenciada em História, com especialização em Relações Étnico-Raciais. Nos últimos tempos, o enfrentamento da questão racial na Amazônia tem sido bastante delicada. Primeiro, nós precisamos falar de uma Amazônia muito diversa, uma Amazônia com população negra, com uma presença significativa da população negra, com uma presença de povos indígenas. Porém, quando se fala em Amazônia, outros lugares fora da região norte, fora desse território, se tem muito uma imagem de que não tem negros e negras nessa Amazônia, mas tem. No Pará, por exemplo, nós somos mais de 70% da população. E essa Amazônia negra, ela é uma Amazônia invisibilizada. Você vê tantos debates sobre a Amazônia, você pouco ouve falar sobre a população negra da Amazônia.
E essa população negra da Amazônia, ela é ribeirinha, ela mora na floresta, ela mora nos campos, ela mora na cidade. Nós temos inúmeras comunidades remanescentes de quilombo na Amazônia. No Pará, nós temos mais de 500 comunidades remanescentes de quilombo identificadas em processo de titulação. Então, a gente precisa falar desses territórios. E falar do enfrentamento ao racismo nessa região, primeiro é falar de um processo de invisibilidade, segundo é pensar que existe o Brasil e existe a Amazônia da floresta, da biodiversidade, mas a Amazônia composta por pessoas, por populações, territórios esses afetados pelos grandes projetos pensados nacionalmente e que vêm para esses territórios, que inundam os territórios quilombolas, que promovem o deslocamento dessas famílias, sem levar em conta os impactos ambientais, o que isso causa, porque muitas dessas famílias vivem da agricultura, vivem da pesca, e esses grandes projetos que são instalados aqui na Amazônia, eles não levam em conta todos esses impactos ambientais para esses territórios. E é dentro desses territórios, de terras quilombolas, de terras de populações indígenas, que esses grandes projetos impactam essas comunidades. Então, nós temos um processo de um racismo ambiental muito forte nessa região, e nós precisamos falar sobre isso. As organizações do movimento negro aqui na região, tanto os movimentos negros urbanos, quanto os movimentos negros ligados à população quilombola, elas têm feito denúncias, têm feito grandes enfrentamentos em relação a isso, mas nós percebemos que pouco se ecoam essas vozes. Nós, aqui no Pará, aqui em Belém, estamos pretendendo sediar a COP30, né? E todo mundo quer conversar sobre isso, todo mundo quer falar da Amazônia, todo mundo quer falar da Amazônia, mas não quer que a população da Amazônia fale sobre essa Amazônia, porque nós moramos aqui, nós residimos aqui. Então, nós precisamos falar de nós precisamos falar desse território, nós precisamos falar desses impactos que tudo isso traz para nós. Tem a população indígena que está sendo dizimada, mas tem a população quilombola que também está sendo obrigada a sair dos seus territórios, porque os grandes projetos passam por dentro desses territórios. Essa população é expulsa das suas áreas, essa população é impedida de acessar seu próprio território. Então, você imagina os conflitos que isso geram. Nós temos conflitos dessa demanda aqui no Pará e temos em outros estados também. Então, esse processo de enfrentamento é pensar uma Amazônia que tem pessoas, é pensar uma Amazônia que produz conhecimento, é pensar uma Amazônia que tem um conhecimento ancestral, é pensar uma Amazônia que pensa um Brasil a partir de uma outra perspectiva. Aqui existe produção científica, aqui existe produção intelectual, então, nada sobre nós sem nós aqui na Amazônia. Nós queremos estar nas mesas do debate, nós queremos decidir sobre as nossas vidas, sobre os nossos rumos. E é uma Amazônia de biodiversidade, mas que não adianta de nada preservar essa floresta, entre aspas, se não preservar a vida da população que mantém essa floresta em pé. Então, nós precisamos valorizar as populações que moram na Amazônia, a população negra que vive na Amazônia e que, infelizmente, está invisibilizada nesse debate nacional e internacional sobre a Amazônia. Um outro ponto que eu quero trazer é que nesse mês de março, que é o mês de luta, né, das mulheres, falar um pouco das mulheres negras da Amazônia, que também estão nesse processo de invisibilidade. O mês de março, para nós, é um mês significativo, não só pela luta das mulheres, mas tem algumas datas importantes para nós, enquanto população negra, enquanto ativistas do movimento negro, né? Temos o 21 de março, o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, tem 20 anos da criação da CEPI, né? Que agora é o Ministério de Igualdade Racial, que foi criado em 21 de março de 2003. Esse ano também faz 20 anos da Lei 10.639, né? Que foi criada em janeiro de 2003,
E, mais recentemente, o presidente Lula, nesse novo governo, né, cria o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé, que também será comemorado no 21 de março. Então, março é um mês de luta também para a gente contra a discriminação racial. E os movimentos negros da Amazônia têm um papel fundamental sobre isso. Nós temos aqui grandes organizações, né, que levam para o palco do debate, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, as nossas lutas da Amazônia de enfrentamento ao racismo. Temos organizações como o SEDEMPA, que é uma organização mais antiga, por exemplo, aqui do Pará, que surge ali no final da década de 80. A gente tem no Amapá o IMENA, né, formado por mulheres que desenvolvem um trabalho muito importante nessa área, mas que pega ali aquela fronteira também da Guiana, para falar dos nossos irmãos negros que também estão aqui nessa Amazônia, que a gente pouco fala, né, desse território da Guiana. Temos a Malungo, no Pará, que é uma organização que trabalha com a população quilombola. Temos os povos de matriz africana, muito importante falar dessa população, falar desse segmento, porque nós enfrentamos um processo muito forte de racismo religioso no Brasil todo, e não seria diferente na Amazônia. E na Amazônia nós temos, né, os nossos conhecimentos ancestrais, as nossas benzedeiras, e que vem sofrendo um processo de racismo religioso muito forte, com um crescimento desse processo de negação dessas heranças ancestrais, que vem crescendo ultimamente, sendo muito atacada, né, principalmente nos territórios quilombolas, na população que mora no campo, né, que traz esse conhecimento das ervas, né, que preserva esse conhecimento, que tem essa medicina ancestral no processo, né, de cura, num processo de recorrer a essa cura para diversas doenças que se tem. E pensar que nessa Amazônia, essa é a medicina que a gente tem mais acesso, digamos assim, porque nós ainda temos uma Amazônia que nesses territórios você não vai ter posto médico, né? As políticas públicas ainda não chegam para todos que precisam. E ter também essa medicina, esse conhecimento ancestral como medicina, e valorizar esse conhecimento, principalmente dos nossos mais velhos e das nossas mais velhas, é fundamental, é muito importante. Boa tarde, bom dia, boa noite a todas, todos. Meu nome é Matilde Ribeiro, eu sou atualmente professora na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Essa universidade está sediada em 2 estados do Brasil, no Ceará, na cidade de Redenção, e na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde. E eu estou falando do Ceará, embora seja paulista. Fui também ministra da Igualdade Racial nas primeiras versões do governo Lula, no período de 2003 a 2008. E depois esse trabalho continuou, já passaram 5 ministros, ministras por essa pasta, e atualmente o presidente Lula, na sua 3ª gestão, retoma o trabalho agora com uma outra nomenclatura, Ministério da Igualdade Racial, e a sigla é MIR, M-I-R. Estou aqui hoje para falar do mês das atividades e da importância de reflexão e ação em torno das proposições da ONU, Organização das Nações Unidas, que já há muito tempo criou
dois marcos de luta, claro que a partir da realidade das desigualdades e das discriminações e violências no mundo, e também reconhecendo o potencial organizativo das populações negras pelo mundo afora e também das mulheres, destacando crescentemente nas últimas décadas a organização das mulheres negras. Eu falo de duas datas: o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e dia 21 de março, Dia Internacional contra todas as formas de discriminação racial. Esses marcos, né, eles têm a ver, como eu falei anteriormente, com um aspecto nocivo na sociedade, que são violências, né? O dia 8 de março tem a ver, no seu histórico, com uma forma de repressão e de castigo, né? Um tipo de castigo às mulheres quando faziam uma greve, né, nos Estados Unidos, e foi ateado fogo nesta localidade, causando mortes, violências, transtornos, etc. E o dia 21 de março, ele tem a ver com a lembrança, para nunca mais acontecer, de um massacre que houve na África do Sul, na cidade de Libreville, e eram estudantes fazendo manifestação contra o regime do apartheid, e este massacre causou muitas mortes e também muita violência em relação à forma, né, de repressão policial e de desconsideração por parte do Estado da mobilização feita. Então, esses dois marcos, eles têm a ver com a existência dos racismos, né, porque ele se manifesta de maneira diferenciada em cada país, em cada tempo histórico, mas a marca é sempre a sobreposição de uma raça subordinando outra raça, né? A forma mais tradicional e perpetuada de racismo é a geração de privilégios para as populações brancas, para as populações de origem europeia, em detrimento da população negra e indígena, e dependendo de onde acontece o racismo, a xenofobia, a discriminação, também contra povos vindos de outros lugares e assentando-se em países, em diversos países em busca de melhor condição de vida, né? Estas formas, né, eu falei um pouquinho do racismo, mas vou falar também do machismo, né, que é a sobreposição e a construção de privilégios históricos para os homens em detrimento das mulheres, são históricos, né, e há uma combinação, né, hoje chamada de intersecção entre gênero, raça e classe social, né? A somatória das negatividades em relação a humanidades e cidadania, com repercussão da condição de classe, de gênero e de raça, ela promove uma divisão na sociedade e também atrapalha, dificulta, né, impede o desenvolvimento pleno das sociedades, né? E essa intersecção, que, do ponto de vista das discriminações, é histórica,
e também das desigualdades, ela também pode ser vista do ponto de vista do processo organizativo desses grupos que eu mencionei, que sofrem discriminações históricas, o processo de rebeldia, o processo de luta permanente por direitos, por justiça, por democracia. Então, quando as sociedades assumem esses marcos históricos, como o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o dia 21 de março, o Dia Internacional contra todas as formas de discriminação racial, quando assume essas referências como um dia de luta, e é para isso que a ONU definiu, a partir de diálogos com sociedade civil e estados, quando define este dia, é exatamente para que todo ano a gente garanta não apenas a lembrança, mas a manifestação e também passos adiante em termos de ação, considerando a finalização, a superação, a luta social somada à ação de Estado, visando a superação das desigualdades e das discriminações. Este ano, por exemplo, aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou que, no dia 8 de março, fosse colocado em prática, anunciado como um exercício contínuo, a partir dessa data, a garantia de direitos trabalhistas e de equiparação de salário para as mulheres, que historicamente têm salários menores do que os homens, e inserção no mercado de trabalho de maneira desqualificada, mesmo que tenham crescimento e ampliação da participação nos estudos, né? Então, a equiparação de salários, como uma luta histórica do movimento feminista, das mulheres negras, dos setores que vivem discriminações nesse sentido, é um grande alento, é um grande passo para a construção da igualdade e democracia. E esta semana, no dia 21 de março, nós nos deparamos positivamente com o anúncio de possibilidades de ações de maneira mais contundente no que diz respeito às ações afirmativas, a garantia de cotas no trabalho, na inserção do serviço público, de cotas nas universidades públicas e, sobretudo, a apresentação de um decreto que determina que, a partir de agora, até 31 de dezembro de 2026, quando finaliza essa gestão, haja um percentual de 30% da população negra no serviço público. Acompanhe TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.